Imagina só um lutador estrear no UFC beirando os 34 anos e, apesar da idade avançada, ter disputado o cinturão 15 vezes. E se eu te contasse que esse mesmo lutador do UFC foi campeão em 6 ocasiões diferentes e que, apesar de ter sido apenas o quarto lutador induzido ao Hall da Fama do UFC, desde 2012 ele não é permitido nas premissas do evento. Ele que, assim como Glover Teixeira, é um de 2 lutadores da história que conquistaram os cinturões após os 40 anos, mas que também fez isso 4 vezes, e que está numa seleta lista de lutadores que perderam os cinturões e recuperaram, sendo o único da história a ter feito isso 3 vezes, recuperando por 2 vezes o cinturão peso pesado e 1 vez o cinturão meio pesado. Um homem que deu tudo à carreira de lutador e que por um abriu mão dos seus 3 casamentos para capinar o gigantesco terreno baldio que era o mundo do MMA dos anos 90 para os anos 2000, e que foi pioneiro não apenas no esporte, mas também, juntamente com o Tito Ortiz, ele foi pioneiro também em bater cabeça contra o UFC e o Dana White e lutar por melhores condições de trabalho. Na história de hoje, o desbravador do peso pesado, o talento natural, Capitão América, Randall Dwayne Couture. Randy Couture nasceu em Everett, em Washington, e foi criado de forma solo por sua mãe, juntamente com suas 2 irmãs, pois o pai da família nunca se fez presente na criação dos 3. E desde muito jovem, Randy foi incentivado a praticar esportes, sendo o futebol a sua primeira grande paixão, e foi apenas anos depois, já no ensino médio, que um dia Randy e seu melhor amigo foram assistir a uma competição de wrestling do irmão mais velho do seu amigo, e ao chegar lá, eles haviam sido inscritos numa competição de wrestling e não tinham sido avisados disso. Então Randy e o melhor amigo competiram wrestling pela primeira vez sem ter tido um único treino, mas diferente do amigo, Randy venceu a competição. Foi assim que ele obteve destaque no wrestling colegial e se tornou campeão estadual no seu último ano. Entretanto, foi já dos 17 para os 18 anos de idade que Randy descobriu que a sua então namorada estava grávida e esperando o primeiro filho do casal. E o Randy, que malemar tinha completado 18 anos de idade, viu no serviço militar um caminho para sustentar a sua família que estava começando. Ele, que na época não tinha um tostão no bolso, foi oferecido $5.000 por mês, se mudando com a esposa e o filho recém-nascido para a Alemanha no ano de 1982. E ali, Randy serviu no 101º Pelotão de Ataque Aéreo por quase 7 anos, obtendo o título de sargento e, não por acaso, aproveitando também o momento para se envolver nas competições de wrestling e boxe que o governo americano disponibilizava para os soldados. Competições nas quais ele venceu todo mundo, mostrando que ele era realmente um talento nato e fazendo jus ao apelido The Natural, o talento natural. Foi nessa época que ele se tornou campeão da Liga Europeia do Exército Americano e participou da equipe All-Army, que seria uma espécie de All-American do Exército. Após a sua liberação do Exército em 88, Randy tentou por 3 vezes representar os Estados Unidos nas Olimpíadas, nos anos de 88, 92 e 96, e foi justamente devido à bolsa de estudos na Oklahoma State University que Randy deixou o serviço militar e voltou para os Estados Unidos para buscar uma formação e um futuro melhor para sua família. E dos anos de 89 a 92, período no qual Randy representou a Oklahoma State University, ele acumulou no wrestling um cartel de 113 vitórias e 42 derrotas. E se formou em 92 como bacharel em literatura e estudo de língua alemã. Após a sua formatura em 92, Randy continuou treinando wrestling, almejando representar os Estados Unidos nas Olimpíadas de 96. Entretanto, pela 3ª vez ele bateu na trave e não foi titular do time. E nessa altura do campeonato ele era técnico auxiliar do time da Oklahoma State, onde ele estudou. E naquele mesmo ano, Randy viu seu amigo e colega de faculdade, Don Frye, estreando num torneio de vale tudo que ainda era amplamente desconhecido na época, que havia surgido em novembro de 93, e com apenas 3 anos de existência já estava dando o que falar. Don Frye estreou no UFC na edição 8, e acredite se quiser, dentro do ano de 96, Don Frye lutou 11 vezes. Venceu 10 dessas 11 lutas, perdendo apenas para Mark Coleman, e botou por 2 vezes o cinturão de campeão do UFC na cintura. E é claro que isso tudo só foi possível porque na época ainda existia o formato de torneio no UFC. Então, em 3 ocasiões diferentes, Don Frye lutou por 3 vezes na mesma noite. E foi com apenas 11 meses de UFC nas costas que Don Frye cimentou o seu nome na história da empresa. E foi esse Don Frye, calouro de Randy Couture, que incentivou o Randy a vir pro UFC, e o Randy, que na época estava ganhando 20
20 mil dólares por ano para ser técnico assistente do time de wrestling, recebeu na sua estreia profissional no MMA um pagamento de 20 mil dólares, sendo chamado com apenas 3 semanas de aviso prévio para participar do UFC 13 como lutador substituto caso alguém se machucasse. Randy participou do GP peso pesado, estreando contra um oponente que era 45 quilos mais pesado que ele, começando rapidamente a luta com um double leg, uma queda, dominando o oponente com ground and pound, finalmente indo para as costas em menos de 1 minuto e vencendo a luta por mata-leão. Na final do torneio ele lutou com mais um oponente que era mais de 30 quilos mais pesado que ele, mas dessa vez vencendo a luta por nocaute em apenas 3 minutos de combate. E foi assim, no 30 de maio de 97, que Randy Couture, nas suas 2 primeiras lutas de MMA, venceu seu primeiro torneio peso pesado do UFC. Mais tarde naquele ano, Randy enfrentaria um prospecto brasileiro que todos chamavam de O Fenômeno no UFC 15, para determinar quem seria o desafiante número 1 a campeão peso pesado do UFC. E o Randy, que já tinha 34 anos de idade, que chegou velho no UFC, e iria enfrentar um Vitor Belfort de 19 aninhos de idade, que por sua vez havia vencido o torneio do UFC 12, uma edição antes do Randy, e tinha até então um cartão invicto de 4 vitórias e 0 derrotas, com 100% de letalidade vencendo todas as lutas por nocaute, que somando o tempo das 4 primeiras lutas do Vitor, ele não tinha lutado 3 minutos ainda. Foi assim que em outubro de 97, Randy foi cuidadoso com as mãos de Vitor, conseguiu um clinch e eventualmente buscou e conseguiu a queda, levando a luta por chão, onde ele dominou o Vitor na posição dos 100 quilos, que é esse domínio lateral no chão, aonde o Randy acertou golpes com os joelhos, e após 7 minutos de luta, o Belfort, que já estava exausto, foi quedado novamente por Randy e nocauteado com uma saraivada de socos naquela que havia sido a maior zebra de 97 no UFC. Foi apenas 2 meses depois, no UFC Japão, que Randy Couture disputou o cinturão de campeão mundial peso pesado contra Maurice Smith, luta na qual ambos os lutadores atacaram com um pace bem desacelerado e nenhum dos dois lutadores causou grande dano ao outro, mas o Randy pontuou diversas quedas e obteve posições de maior controle ao longo da luta. Foi assim que ele venceu a luta por decisão majoritária e se tornou o novo campeão peso pesado do UFC. Mas espera lá, por que essa edição do UFC foi no Japão? Por que no Japão? Por que em 1997? O que estava acontecendo no mundo nessa época? E existem 2 motivos por trás desse UFC aqui ter sido lá. O primeiro motivo é que nesse mesmo ano de 97 surgia o Pride Championships, que pela próxima década viria a ser a maior organização de lutas de MMA do planeta. E que de 97 a 2006, enquanto o Pride estava na crista da onda, o campeão do Pride era o melhor do mundo, não o campeão do UFC. Mas enquanto isso, nos Estados Unidos, tinha um senador chamado John McCain que declarou guerra pública contra o UFC, chamando a organização de briga de galo humana, motivo pelo qual o UFC foi banido de vários estados americanos e sofreu forte perseguição política. Então, basicamente, o UFC estava com dificuldades de achar um lugar para sediar os seus eventos em território americano. E essa perseguição, que havia começado de 95 para 96, causou o UFC a sediar eventos em Porto Rico, no Japão, no Brasil. Tem gente que acha que o primeiro UFC no Brasil foi o UFC Rio em 2011, não foi não. Foi o UFC Brasil em São Paulo em 98, edição na qual o Belfort nocauteou Vanderlei Silva em 44 segundos de luta. Pois é, foi por esse contexto histórico de Pride começando no Japão e o esporte bombando entre os japoneses, e a perseguição política acontecendo nos Estados Unidos, e o UFC se virando nos 30 para fazer as lutas acontecerem, que o UFC foi parar no Japão, aonde o Randy se sagrou campeão peso pesado. E foi também nessa mesma época que não apenas o primeiro casamento de Randy veio ao fim, mas também o seu relacionamento com o UFC começou a dar uma azedada. Porque o UFC, que originalmente havia assinado um contrato com o Randy, garantido um pagamento X pelas lutas, de repente voltou atrás e falou: cara, nós estamos sofrendo perseguição política, tá difícil de pagar as contas, talvez a empresa declare falência, então o que a gente consegue te pagar é isso aqui, vamos lá? E o Randy, que não é besta nem nada, falou: calma lá, como assim vocês não vão honrar o contrato que fizeram comigo? E foi por isso que de 98 a 2000, Randy momentaneamente deixou o UFC e foi lutar no Japão, no Vale Tudo Japan e no King of Kings, e que apesar de ter perdido 2 dessas 4 lutas, marcando as suas primeiras 2 derrotas do cartel, Randy estava recebendo bolsa
força sem precedentes para ele na época, reportando ter recebido na época mais de $100 mil para ter lutado no Japão. E foi nesse momento da carreira que ele recebeu uma ligação do UFC, oferecendo para ele a disputa de cinturão peso pesado contra o então campeão Kevin Randleman. Mas como o Randy ainda tinha mais 2 lutas no contrato do King of Kings Japão, então eu até posso lutar agora em novembro de 2000, só que lá em fevereiro de 2001 eu vou ter essas 2 lutas no Japão, tudo bem? Ou o UFC tava meio que sem alternativa de adversário pro Kevin Randleman e aceitou. E caso você não esteja ligado em quem é Kevin Randleman, esse monstro aqui é simplesmente um dos caras mais atléticos que já competiu no MMA na história. E o Randleman, que tinha na época 29 aninhos, ia defender o cinturão peso pesado dele contra um Randy Couture de 37. Nos 2 primeiros rounds da luta, o Randleman dominou fisicamente o Randy, que por sua vez se defendeu bem, negando as tentativas de ground and pound do Randleman. E que no terceiro round desceu-lhe um quedão no Kevin Randleman, conseguiu a montada e nocauteou Kevin Randleman, se tornando pela segunda vez campeão peso pesado do UFC. Randy começou o ano de 2001 lutando por mais 2 vezes no King of Kings no Japão, aonde ele começou vencendo a sua primeira luta do torneio por decisão unânime. Entretanto, com apenas 56 segundos do segundo combate, ele foi finalizado com uma guilhotina após tentar uma queda de forma displicente. Pouco mais de 2 meses depois, Randy voltaria aos Estados Unidos para defender o seu cinturão peso pesado contra o brasileiro Pedro Rizzo. Pedro Rizzo, que já havia batido na trave com Kevin Randleman, tentaria agora pela segunda vez ser campeão mundial do UFC, num primeiro combate que foi um tanto quanto acirrado e que, na visão de muitos, Pedro Rizzo fez o suficiente para vencer o combate contra o Randy, resistindo às quedas e o ground and pound do americano, aplicando chutes e até mesmo conseguindo um knockdown. Entretanto, naquela noite, os jurados escolheram Randy Couture por decisão unânime. Foi pela controvérsia da primeira luta dos dois que apenas 6 meses depois, em novembro daquele mesmo ano, a revanche de Randy Couture contra Pedro Rizzo aconteceria no UFC 34. Infelizmente para o brasileiro, naquela noite, Randy Couture foi ainda mais dominante e não apenas fez os ajustes que precisava no seu jogo, como conseguiu vencer a luta dessa vez, por nocaute no terceiro round, defendendo seu cinturão peso pesado com sucesso pela segunda vez. 4 meses depois, no UFC 36, Randy enfrentaria o grandalhão Josh Barnett, que era simplesmente 20 quilos mais pesado que o Randy e 14 anos mais jovem. Entretanto, diferente das promoções japonesas, que no começo dos anos 2000 permitiam que os atletas usassem todo tipo de veneno para lutar, nos Estados Unidos já haviam políticas antidoping, justamente para se legitimar como esporte e combater a perseguição política. E foi por isso que Josh Barnett testou positivo para o uso de anabolizantes, o seu cinturão foi tomado e o cinturão peso pesado ficou vago. Logo mais naquele mesmo ano de 2002, Randy Couture e Rico Rodrigues disputaram o cinturão. Entretanto, no finalzinho do 5º round, o Randy Couture foi finalizado por Rico Rodrigues. No início dos anos 2000, a maior rivalidade do UFC da época era entre as estrelas em ascensão Chuck Liddell e Tito Ortiz. Chuck Liddell, o Homem de Gelo, que foi um dos primeiros grandes strikers do UFC, e Tito Ortiz, que era um grappler, cara do ground and pound, assim como o Randy Couture. Randy Couture, que vinha de 2 derrotas consecutivas no peso pesado, tentava agora sua estreia no peso meio pesado, categoria até 93 quilos, aonde pela primeira vez na vida ele não seria muito menor que o seu oponente, como aconteceu nas primeiras 15 lutas da sua carreira. E foi no UFC 43 que Randy Couture estreou com vitória e conquistou o cinturão interino meio pesado contra o Homem de Gelo Chuck Liddell, a quem ele dominou não apenas na luta em pé, mas que também quedou e usou o ground and pound no terceiro round para vencer a luta por nocaute. Finalmente, 3 meses depois, no UFC 44, Randy disputaria o cinturão indiscutível peso meio pesado contra o então campeão Tito Ortiz, na luta que foi promovida na época como campeão versus campeão. E o Randy enfrentaria um Tito Ortiz que defendeu o cinturão 5 vezes, que era o então campeão meio pesado mais dominante da história do UFC. Nessa era pré-John Jones, que até então ninguém tinha feito isso. E novamente, um Randy Couture de 40 anos de idade foi contra todas as apostas e venceu o Tito Ortiz por decisão unânime, se consagrando em setembro de 2003 como o primeiro campeão da história do UFC a conquistar cinturões em 2 divisões de peso. Em janeiro de 2004, o Randy Couture fez a sua primeira defesa do cinturão meio pesado contra aquele que ele havia frustrado 7 anos antes e entregue o amargo sabor da derrota,
Vitor Belfort. Entretanto, nessa segunda luta, que viria a ser uma trilogia, Vitor Belfort desferiu um soco que acidentalmente acertou a testa de Randy Couture com o cotovelo, levando a um corte que encerrou a luta por interrupção médica, e naquela noite o Vitor se tornou campeão meio pesado. Mas para encerrar a trilogia, o Randy Couture, que não havia aceitado a derrota, enfrentou pela terceira e última vez Vitor Belfort, mas dessa vez ele entregou os piores 3 rounds da vida do Vitor Belfort, e foi por isso que no final do terceiro round, dessa vez, o Vitor perdeu a luta por interrupção médica. Ele estava com o rosto todo ensanguentado, e quem recuperou o cinturão meio pesado foi Randy Couture, que nessa altura do campeonato já havia sido 4 vezes campeão do UFC, 2 vezes no peso pesado, 2 vezes no meio pesado, e vencido um torneio peso pesado na estreia dele. E como nem tudo são rosas nessa época de final de 2004 pro comecinho de 2005, o então recém-contratado e presidente do UFC, Dana White, numa conversa com os irmãos Fertitta, então donos do UFC, chegaram à conclusão de que se algo não acontecesse rápido, a empresa corria risco de chegar ao fim. O UFC, que então já sofria perseguição política há uma década, que era amplamente mal visto pelas pessoas e que ainda não havia caído na graça do público, estava queimando dinheiro e tomando prejuízo a cada edição realizada. E numa tentativa final de tentar salvar a empresa, o UFC realizou o seu primeiro reality show, o The Ultimate Fighter, com uma premissa simples. 2 equipes seriam capitaneadas respectivamente por Randy Couture e Chuck Liddell, o então campeão meio pesado e o ex-campeão, e os lutadores da divisão meio pesado e peso leve lutariam uns com os outros num mata-mata pelo tão desejado contrato com o UFC. E além dos lutadores das equipes lutarem entre si, os capitães também lutariam, botando para jogo o cinturão meio pesado do UFC. Mas diferente do que todos imaginavam, o evento principal da luta não seria a luta mais marcante desse dia, porque foi antes da luta principal, onde Chuck Liddell nocauteou Randy Couture em 2 minutos do primeiro round, que os protagonistas da salvação do UFC, Forrest Griffin e Stephan Bonner, se enfrentaram numa das maiores pancadarias de 3 rounds da história do UFC, onde não por acaso os lutadores demonstraram com perfeição o mix de luta em pé, jogo de quedas, jiu-jitsu, grappling, wrestling. Eles juntaram tudo nesse combate, e essa luta ainda é até hoje amplamente considerada a maior luta da história do UFC. E foi por causa deles que nessa noite milhões de espectadores sintonizaram na TV, e o reality show não apenas ganhou novas edições, mas também trouxe o UFC para a graça do povo americano, colocando a empresa nos trilhos para se tornar o que ela é hoje. Menos de um ano depois, no UFC 57, Randy Couture enfrentaria Chuck Liddell pela terceira vez para encerrar a trilogia deles. Entretanto, diferente da trilogia com Vitor Belfort, onde Randy saiu vitorioso, dessa vez foi o Chuck Liddell que venceu de virada a trilogia, conquistando no nocaute no segundo round. E foi ali, em fevereiro de 2006, que pela primeira vez Randy Couture tirou as luvinhas e deixou elas no centro do octógono, se aposentando assim pela primeira vez. Ele já havia vencido o torneio peso pesado, já havia conquistado 2 vezes o cinturão de campeão peso pesado, também 2 vezes o cinturão meio pesado, ou seja, nessa altura do campeonato, aos 42 anos, ele já não tinha mais nada para provar para ninguém, certo? Foi nessa época que o UFC tinha como campeão da categoria peso pesado o gigante de 2,3 metros de altura, Tim Sylvia, que foi o primeiro campeão do UFC a defender 3 vezes o cinturão peso pesado. E o Capitão América, que já estava ali há um semestre aposentado, que na época estava em bons termos com o Dana White, trocava um zap com ele aqui e ali, assistia as defesas de cinturão do Tim Sylvia, e aí o Randy ficou com abstinência de cinturão do UFC e falou pro Dana White: cara, eu acho que eu consigo bater nesse cara. Dana White vira pra ele e diz: tu tá falando sério? Foi assim que no UFC 68, em março de 2007, Randy Couture ressurgiu das cinzas, tal qual o Ronaldinho depois da Copa de 98, fazendo o então campeão de boneco de pano, recuperando o cinturão peso pesado do UFC e se tornando pela terceira vez o campeão da divisão. No UFC 74, Randy Couture defendeu mais uma vez o cinturão peso pesado contra o brasileiro André Gonzaga, a quem ele derrotou por nocaute no terceiro round do combate, numa performance dominante, empatando o recorde de defesa de cinturão peso pesado com Tim Sylvia com 3 defesas. Mas foi ali que pela segunda vez o relacionamento de Randy Couture e Dana White novamente deu uma azedada. E o pivô desse conflito nem no UFC tava. O que aconteceu na época foi que a então maior empresa do mundo de MMA, o Pride Championship, havia sido comprada pela Zuffa, empresa dona do UFC, após um escândalo de corrupção e envolvimento com a máfia japonesa Yakuza. E o então campeão peso pesado do Pride, o rei invicto
da divisão, que bateu em todo mundo e que estava chegando a 10 anos invicto no MMA. O russo Fedor Emelianenko estava agora pela primeira vez solto na praça, livre para decidir aonde ele ia lutar em seguida. Obviamente, o então campeão peso pesado do UFC, 5 vezes campeão do mundo, em 2 divisões de peso diferentes, Randy Couture queria se provar como 0-1 do mundo e queria enfrentar Fedor Emelianenko, que por sua vez queria enfrentar o Randy Couture também. Mas como nem tudo são rosas, o UFC se negou a aceitar os termos impostos pela equipe do Fedor, que queria fazer uma coprodução com o UFC. Imagina que assim, tinha a Coca-Cola e a Pepsi. E na época, o semideus, o lutador mais popular do mundo no MMA, era o Fedor Emelianenko, ele era a Coca-Cola. E o Randy Couture, do UFC, que era a Pepsi, falou assim, vamos fazer aqui o nosso evento da Pepsi aqui e vamos trazer a Coca-Cola para fazer uma participação no nosso evento. Só que a Coca-Cola queria fazer o evento da Coca com a Pepsi. Algo que era e ainda é sem precedentes no UFC. Eles nunca fizeram coprodução com outra marca. E o Randy estava tão determinado a lutar com o Fedor que na época ele abriu mão do cinturão dele, pediu para ser liberado do seu contrato com o UFC e falou, galera, falou, eu tô indo ali lutar com o maior do mundo. E ele lutaria então num outro evento, não no UFC, só para lutar com o Fedor. Mas nessa queda de braço com o UFC através do Dana White, o Randy Couture não venceu. A super luta entre os campeões mundiais peso pesado, Fedor Emelianenko e Randy Couture, nunca aconteceu. Eles que estavam na época nos seus auges técnicos e o Fedor que estava invicto, nunca se enfrentaram. Inclusive, pausa dramática na história para eu te perguntar. Quem você acha que teria vencido esse combate e por quê? Manda aqui nos comentários. Eu acredito pelo casamento técnico que o Fedor teria vencido a luta por nocaute. Porque até ele perder por Werdum 3 anos depois, em 2010, por finalização de um mestre do jiu-jitsu sem pano, a gente tá falando de um Randy Couture de 44 anos. 13 anos mais velho que o Fedor. É um Randy Couture que chegou tarde no MMA, que tava estreando no UFC com um pezinho nos 34 anos de idade. E talvez se ele tivesse chegado numa geração uns 10 anos pra frente, talvez a minha opinião fosse diferente. Mas esse Randy Couture de 44 anos não venceu o Fedor nem a pau. Um excelente termômetro de quem venceria é o Tim Sylvia, que nessa época de 2007 para 2008 lutou com o Randy e com o Fedor. E enquanto que o Randy ficou 5 rounds batendo nele e venceu por decisão, o Fedor nocauteou nos 36 segundos do primeiro round. Primeira mão dele que entrou, acabou a luta. Dito isso, no UFC 91, o veterano Capitão América Randy Couture defenderia o seu cinturão contra o novo figurão da luta livre que havia acabado de chegar no UFC, o Viking, 40 quilos mais pesado que o Randy Couture, Brock Lesnar, de apenas 30 aninhos de idade, que havia estreado no UFC em 2007 e estava fazendo apenas a sua 4ª luta profissional de MMA da vida contra o Randy Couture disputando o cinturão mundial. Brock Lesnar foi o primeiro exemplo indubitável do Dana White Privilege, o privilégio Dana White, de quando o UFC quer acelerar um lutador para fazer ele brilhar mais rápido para vender mais pay-per-view para a empresa ganhar dinheiro. E apesar do Randy ter vendido caro essa vitória, dando dificuldade pro Brock no primeiro round, no segundo round, a juventude e os 40 quilos de diferença falaram mais alto e o Brock conseguiu a vitória por nocaute. E nessa noite os 2 sonhos do Dana White aconteceram. O primeiro foi o Brock Lesnar se tornando o campeão da categoria, que era o que o UFC queria que acontecesse. E a segunda era o Randy Couture perdendo, porque depois daquela desavença do Randy Couture querendo ir atrás do Fedor e sair do UFC e abrir mão do cinturão, eles não estavam em bons termos. Então quando o queridinho protegido do Dana White, Brock Lesnar, chega e vence o Randy Couture, Dana White nunca dormiu tão bem na vida dele. Pra piorar a situação, no UFC 102, a tão aguardada luta entre Randy Couture e Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, que quase aconteceu no King of Kings no Japão, em 2009, quase 10 anos depois, finalmente eles se enfrentariam. Num combate que foi um lutão e venceu o prêmio de luta da noite, e Minotauro foi pra casa com a vitória por decisão unânime. Após a sua derrota para Rodrigo Minotauro, Randy Couture assinou um contrato de 6 lutas com o UFC, naquele que viria a ser o suspiro final da sua carreira de lutador profissional, e que aconteceria na divisão meio pesado, onde Randy estreou com vitória por decisão unânime contra Brandon Vera no UFC 105, e no UFC 109 aconteceria aquela que foi a primeira luta entre 2 Hall da Fama do UFC, quando Randy Couture e Mark Coleman se enfrentaram no UFC 109, e que foi também a primeira luta entre o Randy Couture, lutador de 46 anos, contra o Mark Coleman de 45 anos de idade, idades nas quais um lutador profissional de MMA normalmente já se aposentou há 10 anos, eles estavam lá saindo na mão. E após gastar o Mark Coleman no primeiro round, o Randy Couture obteve a vitória por mata-leão no comecinho do segundo round. No UFC 118, Randy enfrentaria o campeão mundial de boxe James Toney numa luta que foi um crossover do boxe com o MMA. E acredite se quiser, o boxeador aceitou lutar com o Randy Couture nas
as regras do MMA. Como o Randy não é bobo nem nada, ele não trocou soco com o James Toney, foi pras pernas e quedou imediatamente, vencendo a luta por finalização em 3 minutos do primeiro round. Foi nessa época que o Randy demonstrou interesse em lutar ou contra o então campeão Mauricio Shogun, ou contra o ex-campeão Lyoto Machida, a quem o Shogun derrotou e conquistou o cinturão mundial. E como o Shogun defenderia o cinturão dele naquele mesmo ano contra John Jones, seria Lyoto Machida que enfrentaria o Randy Couture naquela que seria a última luta da carreira dele. Eles se enfrentaram em abril de 2011 no UFC 129, diante de 55 mil fãs na arena lotada em Toronto. E foi ali, após ser nocauteado no segundo round com um chute frontal à la Karate Kid, que um Randy Couture de 47 anos finalmente pendurou as chuteiras, ou melhor, deixou as luvas no centro do octógono, agradecendo aos fãs pelo carinho e podendo agora dar mais foco à sua nova carreira, nessa que foi uma das primeiras transições bem-sucedidas de carreira de um lutador de esportes de combate para ator de Hollywood. Porque naquela época, ali em 2010, o Randy havia acabado de estrear em Hollywood com a sua participação na franquia Mercenários. E em 2012, ele que agora estava aposentado do mundo das lutas, que estava dedicando mais o seu tempo a fazer papéis em filmes de ação de Hollywood e que tinha conseguido um papel de comentarista por um breve período no UFC, recebeu uma oferta indecente do Bellator, empresa então competidora do UFC, assinando em janeiro de 2013 para ser um dos treinadores na primeira temporada do reality show do Bellator, o Fight Master, que foi literalmente uma cópia barata do TUF do UFC. E esse episódio vira-casaca do Randy Couture foi a gota final para desgastar o relacionamento entre ele e Dana White, e foi por esse motivo que na época o Randy foi proibido de ser corner do filho dele, Ryan Couture, quando ele estreou no UFC, e nas duas performances do filho ele não pôde pisar na arena, e que segundo o Randy, desde 2012 ele não pisa no UFC, porque ele é proibido de frequentar os eventos, ele não pode nem comprar um ingresso e ir lá assistir, porque ele tá nessa lista de pessoas banidas. Ou seja, a gente vive num multiverso que o Randy Couture e o Dillon Danis estão na mesma fila. Mas apesar de sair do UFC pela porta dos fundos, na carreira de ator, além de diversos outros papéis, Randy fez o papel de Toll Road nas 4 edições dos Mercenários e deixou a marca de fodão dele não só no octógono do UFC, mas também nas telas do cinema. O talento natural, Capitão América Randy Couture, é possivelmente o maior exemplo de lutador que nasceu 10 anos antes do seu tempo. E é simplesmente inimaginável como poderiam ter sido as coisas se Randy tivesse estreado no UFC não com 33, mas com 23 anos de idade, por exemplo. Se os astros tivessem se alinhado para ele lutar no Pride. Se ele não tivesse sido o eterno velhote lutando como menino novo no auge. Talvez o Capitão América não tivesse sido apenas 5 vezes campeão do mundo. Talvez ele tivesse sido o maior campeão peso pesado da história. Talvez ele tivesse na conversa para GOAT do esporte. Talvez ele não houvesse competido apenas 15 vezes por cinturão mundial do UFC. E talvez o UFC não teria tentado apagar o nome dele dos livros de história. Lembre-se que toda sexta-feira às 18 horas, horário de Brasília, sai vídeo novo aqui no canal. Então não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Sexta-feira que vem tem mais e eu te vejo do outro lado.